pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje, seguimos aí com o capítulo 10 do nosso conteúdo revisional. Então, material na mão e vamos lá. Seguinte, vamos adentrar aqui novamente, então, na química orgânica, uma parte aí do que vocês viram no primeiro ano do ensino médio, né? Falando inicialmente sobre a função mais simples das funções orgânicas, né, das substâncias orgânicas, que é a classe dos hidrocarbonetos, exatamente. Hidrocarbonetos são os compostos orgânicos formados apenas por carbonos e hidrogênios, apenas pelo elemento carbono e hidrogênio, independentemente do número de cada elemento, certo? Então, vamos lá. Isso tudo surge devido à versatilidade do átomo de carbono, que é explicada pela sua estrutura atômica, certo? Na sua camada de valência, ou seja, a sua última camada, tem aí 4 elétrons, certo? Isso possibilita que o átomo de carbono, tendo esses 4 elétrons na camada de valência, forme 4 ligações do tipo covalentes, ok? Legal. Essas ligações podem conectar átomos de carbono formando cadeias carbônicas, certo? E isso pode ser por meio de ligação covalente do tipo simples entre um átomo de carbono e outro, pode ser por ligação dupla, que são duas ligações covalentes, ou por ligação tripla, certo? Nesse contexto, uma substância orgânica tal como essa demonstrada aqui na tela, tal como esse hidrocarboneto, facilmente identificamos os carbonos primários, que são aqueles carbonos conectados a somente um outro átomo de carbono, ou seja, quaisquer átomos de carbono que estejam numa cadeia carbônica na região da extremidade, ou seja, que esteja numa ponta da cadeia carbônica, é sempre um carbono primário. Por quê? Dos seus 4 ligantes, já que ele faz sempre 4 ligações covalentes, dos seus 4 ligantes, um é um outro carbono. Legal? Os outros 3 são hidrogênios. Nesse contexto, temos aí um carbono secundário, que é um átomo de carbono ligado a outros 2 átomos de carbono, sendo que seus outros 2 ligantes são 2 átomos de hidrogênio, certo? O carbono terciário, seguindo o mesmo princípio, é um átomo de carbono ligado a outros 3 átomos de carbono. E um carbono quaternário é um átomo de carbono cujas 4 ligações são átomos de carbono. Beleza? Bom, com relação à representação dessas moléculas orgânicas, notadamente os hidrocarbonetos, nós temos aí a fórmula que nós chamamos de condensada. Por quê? Quando nós observamos, por exemplo, esse carbono da extremidade, nós podemos condensar a escrita na forma agrupada dos hidrogênios com o átomo de carbono onde eles estão ligados. O mesmo segue para os outros átomos de carbono, como nós podemos ver, e assim para a cadeia carbônica toda. Isso é uma forma de simplificar a escrita e minimizar o espaço quando formos representar uma molécula orgânica desse tipo, ok? Bom, essa é a fórmula estrutural condensada, então é um resumo da fórmula estrutural. Uma coisa importante a notar é que as ligações entre os átomos de carbono têm que ser sempre representadas, nesse caso, por traços, ok? Bom, com relação aos hidrocarbonetos, eles têm algumas características, como por exemplo, são apolares. Todos eles são considerados apolares, o que significa que a interação entre uma molécula e outra de hidrocarboneto acontece por forças de Van der Waals, ou seja, aquelas interações entre moléculas, dentre as mais fracas, né, das 3 interações possíveis, a interação entre as moléculas apolares é por forças de Van der Waals, ou simplesmente dipolo induzido, que é a força de menor intensidade. Ok, gente? Bom, também temos que as temperaturas de fusão e de ebulição dos hidrocarbonetos são baixas, tanto que muitos hidrocarbonetos conhecidos como propano e butano, utilizados aí como combustível de fogão, eles são gases na temperatura ambiente, ok? Bom, quanto à nomenclatura dos hidrocarbonetos, existe aí uma tabela de prefixos que vocês já tiveram contato, né? Essa tabela ela é bastante intuitiva, exceto pelos primeiros 4 elementos, sendo que a partir dos 5, a partir de 5 carbonos, nós temos aí já uma notação um pouco mais familiarizada, né? Principalmente no que se utiliza nos campeonatos mundiais, pentacampeão, hexacampeão, heptacampeão, que representam, respectivamente, 5 títulos, 6 e 7.
Então, essa tabela de prefixos ela vai indicar o número de carbonos na cadeia carbônica, certo? E é uma tabela universal, ok? Portanto, é usada em todas as partes do mundo. Uma classificação dos hidrocarbonetos é a dos alcanos. O que são os alcanos? São hidrocarbonetos cuja fórmula geral é: para cada carbono temos duas vezes o número de hidrogênios mais 2 unidades. Ok? Temos o dobro de hidrogênios mais 2 unidades. Como exemplo, nós temos aí o metano, o etano, o propano e o butano. Todos aqueles que terminam em ano são alcanos, ou seja, são hidrocarbonetos formados por ligações simples, unicamente ligações simples, entre os carbonos da cadeia carbônica, certo? Não existe nenhuma ligação dupla ou tripla ligando carbonos da cadeia carbônica nos alcanos. O que acontece já nos alcenos? Alcenos eles já possuem a fórmula geral. Para cada um átomo de carbono, temos exatamente o dobro do número de hidrogênios, e mais nenhum. Certo? Esses hidrocarbonetos, como o eteno, propeno, buteno e penteno, são alcenos porque na cadeia carbônica já encontramos aí uma ligação do tipo dupla, ligando dois carbonos. Só carbonos, ok? Então os alcenos são hidrocarbonetos que possuem uma ligação dupla ligando dois carbonos. E, no mesmo raciocínio, os alcinos, que possuem fórmula geral para cada um átomo de carbono, tem o dobro de hidrogênios menos 2, certo? Tal como o etino, propino, butino e pentino, que são hidrocarbonetos onde encontramos carbonos ligados por ligação tripla. Beleza? Bom, tá aí uma revisão geral, certo? Com relação à classificação das cadeias carbônicas, nós podemos entender que a cadeia carbônica principal é sempre a maior sequência de carbonos ligados. Guardem muito bem isso, porque essa é uma parte muito importante. A cadeia carbônica principal é a maior sequência de carbonos ligados, ok? E o restante nós identificamos como sendo ramificações da cadeia principal, ou seja, são cadeias carbônicas, nem que seja de um carbono só, que partem ou se ligam, né, a partir da cadeia carbônica principal. São ramificações, como se fossem raízes ou galhos, ok? Nesse contexto, podemos também chamar de radicais, como nós podemos ver nessa tabela aqui. Essa tabela de radicais ela mostra o nome de cada radical, como por exemplo, numa estrutura tal como a ramificação que possui apenas um átomo de carbono, como nós podemos ver esses dois que temos aqui acima, né? Ou seja, são ramificações que possuem somente um carbono em sua estrutura, essas ramificações levam o nome de metil, ok? Enquanto que uma ramificação ali, nós podemos identificar os radicais metil, né, ou as ramificações metil nessa substância, certo? Enquanto que uma ramificação que contém dois átomos de carbono já leva o nome de etil, ou seja, nós percebemos aí que esses radicais eles levam exatamente o mesmo critério de nomenclatura que nós encontramos naquela tabela de prefixos, ok? Nesse sentido, nós temos aí uma ramificação do tipo etil na substância e seguindo aquela tabela nós temos o N-propil, certo? Que é uma sequência de 3 carbonos formando uma ramificação, sendo que essa ramificação ela é conectada a partir do carbono da extremidade dentre esses três, ok? Quando que o isopropil é conectado à cadeia principal por meio do carbono do meio, certo? Também é uma sequência de 3 carbonos, mas é conectado pelo carbono do meio, ok? Bom, essa tabela naturalmente continua e cabe a vocês observarem bem essa tabela, mas não há necessidade de decorar, ok? Apenas conhecer. Quanto à nomenclatura dos hidrocarbonetos, temos aqui um exemplo dessa substância aqui, onde já foram circuladas as ramificações e numerada a cadeia carbônica principal, com os seus 6 carbonos, ok? Nesse sentido, o primeiro passo é identificar a cadeia carbônica principal e que já está identificada e numerada. O segundo, já numerada a cadeia carbônica principal, contendo 6 carbonos aí. E o terceiro passo, numerar os radicais. Como assim numerar os radicais? Identificar desses radicais em qual carbono da cadeia principal eles estão ligados. Como, por exemplo, nós temos ali que esse radical, que é chamado isopropil, está ligado ao carbono 2, certo? Da cadeia principal. Perceba, o carbono 2 logo acima.
ou seja, essa ramificação está conectada à cadeia principal pelo carbono 2 da cadeia principal, ok? Bom, esse é o radical isopropil e conectado ao carbono 2, nós temos então o 2-isopropil, começando o nome, certo? Temos ali dois radicais ou ramificações do tipo metil, sendo que um está conectado ao carbono 3 e outro conectado ao carbono 4 da cadeia principal. Nesse sentido, nós temos aí o nome 3,4 dimetil. Di porque são dois, né? São dois radicais metil, são duas ramificações metil. Por isso, di, ok? Um no carbono 3, um no carbono 4. Por isso, 3,4 dimetil. E, com relação à cadeia principal, nós temos aí 6 carbonos. O prefixo utilizado aí na nossa tabela de prefixos é o X. Então, tem lá, no nome da substância, o prefixo X. Nós notamos que não temos só ligações simples na cadeia principal. Nós encontramos entre os carbonos 1 e 2 uma ligação do tipo dupla, certo? E nesse sentido, nós vamos utilizar o menor valor dentre esses dois. Entre o 1 e o 2, utilizamos o 1, portanto, 1-eno. En, porque en indica a ligação dupla e o é a terminação de todo o hidrocarboneto. Qualquer hidrocarboneto termina com a letra O. Beleza, gente? Qual é o critério de nomenclatura? Utilizar sempre as posições das ramificações e ligações duplas e triplas com o menor número. Tá? É uma regra imposta aí pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Beleza, gente? Bom, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal, até a próxima!